época que eu era criança, eu via meu pai, que tinha uma profissão que eu achava muito legal, muito bacana, me interessava muito porque ele tinha uma máquina de calcular. Então, quando eu tinha uns 3 anos de idade, eu via aquele monte de botõezinhos, né? Isso já é na época que eu me lembro. E eu ficava fascinado com aquela coisa de você apertar nos números, os números aparecerem na tela. E eu pensei, bom, eu quero ser economista. Meu pai é economista e eu vou crescer e vou trabalhar com uma máquina de calcular. Mas ele tentava me convencer que não eram só os economistas que trabalhavam com máquinas de calcular. Eu, claro, não acreditava nele e queria ser economista de qualquer forma. E na época, no final eu já estava na 8ª série, né, no final do 1º grau. Eu me lembro que na época meu pai estava meio preocupado, de eu já ter uma profissão, meio incerto com relação à situação da gente, e ele me aconselhou a pensar em fazer escola técnica. E eu fui então para o Cefet do Rio, e eu tinha uma curiosidade muito grande por que as coisas funcionavam quando a gente ligava na tomada, o que acontecia com os aparelhos, como é que era aquela história da eletricidade que era invisível e eu não entendia. E fui então fazer eletrônica lá. E já estava tendo algum contato com computadores, alguma coisa assim com mais botões do que a máquina de calcular, e fui um pouco por aí. Mas essa coisa da máquina de calcular e dos botões dos computadores, lá pela década de 80, 2 anos depois, quando eu estava no 2º ano, eu pensei, tá, então eu resolvi que quero fazer ou sociologia, ou filosofia, alguma coisa totalmente fora de eletrônica. Eu não quero essa coisa técnica, isso não é para mim, não tem nada a ver comigo. Mas como o 2º grau do Cefet era longo, eram 4 anos, depois a gente tinha que fazer estágio, eu já estava no 2º ano do 2º grau, e para eu ir para uma outra escola, para mudar de escola, eu já ia acabar, era só um 3º ano. Eu pensei, eu adorava a minha turma, eu gostava muito dos meus amigos lá, pensei, não, vou ficar aqui com os meus amigos, vou ficar por aqui mesmo, eu gosto da escola também, vamos ver no que dá. E daí em diante, no 3º e 4º ano, eu adorei, fiquei assim, achei incrível a parte de eletrônica, e foi aí que eu decidi seguir engenharia e fui fazer engenharia eletrônica. Tinha essa ideia, talvez, de fazer, tinha gente que ficava, puxa, é interessante você fazer uma pós-graduação, vai em frente, não para na graduação, vai fazer um mestrado, um doutorado, mas aquela coisa de me especializar demais não me deixava muito contente, porque o que eu queria sempre era estar abrindo os horizontes. Eu sempre estava buscando por isso, eu sentindo vontade de estar em contato com outras áreas fora da minha área de formação, ter esse contato, e acabou que isso, eu entendo que eu cheguei nisso. Inclusive o trabalho que eu tenho hoje em dia está muito relacionado a essa questão da relação da tecnologia com áreas completamente diferentes, né? Passando por aí desde astronomia até educação, até medicina, e é uma coisa que eu curto muito, que me motiva bastante nessa trajetória. Eu trabalho aqui na RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, é uma infraestrutura que conecta computadores aqui no Brasil, no mundo inteiro, e que basicamente a rede que hoje em dia é usada na internet, né, no www, entre outras coisas também que são feitas aqui na RNP. Hoje em dia é muito comum a gente ter transmissões de vídeo entre pessoas que se comunicam, pessoas entre vários países, e a RNP basicamente ela tem essa função de estar conectando pessoas que trabalham com ciência e com pesquisa e que precisam de uma maneira muito nova se comunicarem entre si. Interessante é isso também, a rede ela dá essa oportunidade do mundo científico encontrar com as pessoas, os não cientistas no dia a dia, e ela cria uma ponte que hoje em dia aproxima muito mais as pessoas da tecnologia. Então é aquela coisa, aquela mudança que antes a gente assistia à televisão, todo o conteúdo, toda a informação que a gente recebia era produzida por um número pequeno de pessoas,
e consumido por todo mundo. Agora, basicamente, todos esses telespectadores têm a oportunidade de estar também colocando as suas informações na rede e trocando todas as experiências e as informações nessa estrutura. O meu trabalho aqui na RNP, você tinha me perguntado antes, ele está relacionado a justamente buscar tecnologias de comunicação de redes para comunidades que venham usar essa rede, comunidades que já sabem que podem usar essa rede, como é o caso dos físicos, como é o caso dos astrônomos, e comunidades que estão descobrindo novas coisas que podem fazer com a tecnologia que está sempre emergindo, que é o caso, hoje em dia, dos médicos nessa área de saúde, que estão descobrindo uma infinidade de possibilidades na rede. É o caso também de várias áreas de cultura, onde, por exemplo, existe um projeto que a gente está acompanhando, que Hollywood está envolvido, onde pesquisadores da área de cinema estão trocando técnicas e experiências através das redes de alta velocidade. Hoje em dia enxerga a rede como a nova estrada, realmente a estrada da informação. Quer dizer, antigamente, quando as pontes foram construídas, as estradas foram construídas, eram essenciais para o funcionamento do país. Hoje em dia, uma nova infraestrutura essencial para o país é essa estrada da informação, é a rede. As pessoas estão se encontrando por aí, podem fazer coisas novas. Você pode pegar uma pessoa lá do interior do país, de uma cidadezinha pequenininha, que se estiver ligada na internet, estiver ligada via rede, essa pessoa pode estar interagindo, fazendo um novo negócio, fazendo um novo trabalho com uma pessoa na Austrália, com uma pessoa na Ásia. Então, o leque de oportunidades, de novas realidades, de coisas que provavelmente a gente ainda não pensou, não imaginou, é muito grande. E é muito interessante.